Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Fiquei sabendo que vocês vão ir para estágio. Fico muito feliz que vocês estejam entrando na vida clínica. Eu espero que seja um momento de muito aprendizado, de colocar em prática tudo que vocês aprenderam na teoria e principalmente de sanar todas as dúvidas. Eu estarei aqui com vocês nesse finalzinho de curso e podem me mandar todas as dúvidas lá no grupo, porque aí às vezes a sua dúvida é a dúvida de alguém. E não achem que a dúvida de vocês é besteira, tá? É sempre bom a gente tirar as dúvidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de biossegurança, do nosso cuidado dentro do consultório. Então, a biossegurança é um conjunto de estudos, né, que visam evitar e controlar riscos provocados pelos agentes químicos, físicos e agentes biológicos. Quais são os agentes químicos? Então, nós vimos alguns lá, o hipoclorito, nós vimos o ácido fosfórico, né, que ficam em contato com o paciente, mas tem também aqueles que vão ficar em contato com vocês, lá na sala de vocês, de limpeza, né, a clorexidina, que é o detergente para limpeza. Também vai ter aqueles que ficam dentro do raio-x da câmara escura, né? O revelador, o fixador, são agentes químicos. E os agentes físicos, né? Que daí são os nossos instrumentais, pérfuro cortantes, as agulhas, as lâminas de bisturi. E os agentes biológicos, que é a saliva do paciente, o sangue, tudo aquilo que tiver em contato biológico, né? Entre nós e o nosso paciente. Então, outra definição que eu gosto de trazer sempre é de Teixeira e Vale, de 96. Olha como é antigo, então, a biossegurança. Muito mais antigo que 96, óbvio. Mas ele diz assim, ó, esse trechinho. Que a biossegurança é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos. Né? Então, vamos prevenir, né? Se tem algum risco, vamos prevenir, como as vacinas. Minimização, né? Minimizar o dano que pode nos causar, igual o raio-x, não ficar junto lá com o paciente. Ah, mas é criança, ele vai mexer. Então, pede para a mamãe da criança ficar lá dentro. Não fique você lá dentro, tá? E a eliminação dos riscos, que é usar a luva, usar os EPIs, né? Então, a gente sempre precisa cuidar e lembrar da biossegurança, que é importantíssimo. Então, com a falha ou ausência da biossegurança, as principais doenças infecto-contagiosas, né, que representam risco no consultório odontológico, podem ser causados com vírus, por exemplo, né, a catapora, e aí a gente pode levar isso para casa, quem tem filho, né, hepatite B, hepatite C, conjuntivite, quem já teve sabe que é horrível, a herpes, rubéola, gripe, o HIV, que é perigosíssimo, e agora o tão falado coronavírus, né? Então a gente precisa ficar muito atento com os cuidados dos IPIs. Podem ser causados também por bactérias, como a pneumonia, né? Streptococcus, os bacilos da tuberculose e ainda por fungos, né? Que são comuns na cavidade oral, que é a candidíase, por exemplo. É normal termos essa flora, tá? Na nossa boca. Só que quando ela é muito elevada, a candidíase ela fica mais aflorada. Então a gente precisa cuidar e usar os IPIs. Os profissionais de odontologia também devem se vacinar, embora não exista vacinas para a prevenção de todas as doenças. Então, tudo que a gente puder vacinar, que tiver na nossa cartilha, a gente vai vacinar. O tratamento na área odontológica necessita cumprir algumas normas, né? E a gente tem as normas aí que são baseadas em leis, tá? Que estão nas portarias lá do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e aí nas secretarias estaduais e municipais. Então, cada estado vai, com base no Ministério da Saúde e no Ministério do Trabalho, vai citar suas normas e aí o município vai citar mais normas ou vai citar normas diferentes, mas tudo com base nas portarias do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho. Então, vão cuidar lá da biossegurança contra as radiações ionizantes, radiações de luz, no controle de doenças infecto-contagiosas, tá? Na destinação dos resíduos do consultório e na proteção do meio ambiente. Ah, o que tem o meio ambiente a ver com isso? Quando a gente for descartar lá o revelador e o fixador, a gente não joga na pia, a gente joga dentro de um recipiente e aí a vigilância sanitária vem recolher.
assim como os instrumentos perfuro-cortantes, né? Lembra que a gente vai dispensar eles dentro do descarpate, não no lixo comum? Então, o bisturi, a agulha, ela é dispensada dentro do descarpate e alguém vem recolher, diferente, né, do pessoal da limpeza comum, né, que vem e retira os nossos lixos domésticos. Então, essas sanções, né, elas são previstas por lei. Então, olha só, eu trago a lei não para vocês decorarem, mas para vocês verem o quanto antiga ela é. É de 1977, tá? É uma lei federal, ou seja, o país inteiro precisa obedecer. Então, ela vai classificar as advergências, né, que acontecem no consultório e classificá-las por multa. Então, o dentista vai se responsabilizar com uma multa leve, grave ou gravíssima. Depende daí da infração que o estabelecimento odontológico teve. E aí, né, como diz ali embaixo, tem até a interdição do consultório, tá? As terminologias, vamos dar umas olhadinhas, pra gente se recordar. A antisepsia é o procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias. Aí vamos recordar alguma delas, né? A clorexidina, por exemplo, a 2% é o detergente que a gente usa para lavar as mãos, né? Para lavar as mãos e daí, no caso de cirurgia, o antebraço, né? E até ali o cotovelo, lavar as unhas. E, no caso, para o paciente, né, fazer um enxágue bucal antes de todos os nossos procedimentos, é a clorexidina 0,12%, né, que daí é o enxaguante bucal. Então, vai ser a limpeza das microbiotas de uso na pele ou nas mucosas. A asepsia é o conjunto de métodos empregados para impedir que determinado local, superfície ou equipamento ou instrumental seja contaminado, né? Então, às vezes, meu paciente vem meio gripado, meio resfriado, eu já fico mais atenta onde eu tenho que limpar, onde eu tenho que fazer minha asepsia, né? Às vezes ele espirrou no consultório, eu preciso ir mais longe com essa asepsia, mas eu preciso sempre estar limpando o meu aparelho de raio-x, a minha cadeira odontológica, na troca de cada paciente, né? Não é só no começo do dia e no final do dia. Não, cada vez que meu paciente levanta e sai, eu preciso limpar, né? Fazer a asepsia da minha cadeira odontológica. Então, o que são os nossos artigos? Os artigos são instrumentos, né, de diversa natureza que podem ser veículos de contaminação, né? Então, essa imagem que eu trago aqui, ó, eu gosto bastante de trazer ela para você não se contaminar. Olha só como ela tá encapando, né, a agulha. Não façam isso, olha só, os dedos aqui. Pode escorregar e, infelizmente, se perfurar. Então, deixem na bandeja, ó, a capinha e vem só com uma mão tentando acertar. Os artigos críticos. Então, os artigos críticos, eles, né, são artigos que penetram através da pele e da mucosa, né, atingindo tecidos subteliais e o sistema vascular, ou seja, agulha, lâmina de bisturi, né, as sondas exploradoras, as sondas periodontais, os materiais cirúrgicos em geral, e exigem a esterilização ou são de uso único, descartáveis. Quais são os descartáveis? As agulhas, as lâminas de bisturi, tá? O que precisa de esterilização? As sondas exploradoras, né? Os materiais cirúrgicos como os fórceps, as alavancas. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato a pele íntegra ou com as mucosas íntegras, como os condensadores de amálgama, as espátulas de inserção de resina, e exigem a desinfecção de alta atividade biocida ou a esterilização. Os artigos não críticos, aí entra a nossa mobília, né? Que são aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente, ou seja, ele deitou na cadeira, ele sentou na cadeira e exigem a limpeza e a desinfecção da atividade biocida intermediária. A descontaminação é o método de eliminação parcial total dos micro-organismos dos artigos e superfícies. Então, a gente começa ali a nossa limpeza com a descontaminação. A desinfecção é o processo físico ou químico que elimina as formas vegetativas. Então, aqui, ó, na descontaminação, ela colocou de molho, né, na água e na clorexidina a 2%.
E aqui na desinfecção, ela já está utilizando a escovinha, né? Então, ela está usando o agente químico e físico. A desinfecção de atividade biocida alta, ela é eficaz contra formas vegetativas e destrói parcialmente os poros. Ui, perdão, gente. Essas propagandas. Então, elas destroem, né, os esporos ali. De atividade intermediária são quando os desinfetantes não destroem os poros e têm ação sobre o bacilo da tuberculose, ampla ação sobre vírus e fungos, porém não destrói todos eles. Então, na parte intermediária, não vai destruir todos eles. Na esterilização, é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, inclusive dos esporulados, mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos, tá? Então, o que significa mediante a aplicação dos agentes químicos e físicos? Lá na frente, a gente deixa de molho esse material com a clorexidina, né? No caso, o químico. E aí, o físico foi a gente pegar a escovinha e lavar esse instrumento. A limpeza é a remoção mecânica e química ali junto, né, para remover os resíduos orgânicos. E aí sim a gente vai realizar a esterilização. Monitorar. Gente, eu sempre coloco essa imagem dessa baratinha dormindo na moldeira porque é pra gente ficar chocada mesmo. Olha que nojo, como essa barata entrou aí, só Deus sabe. Então, a gente precisa ter o controle, né, periódico do que a gente tem na clínica. E talvez no consultório tenha baixa rotatividade de moldeiras, por exemplo. E aí a gente dá uma descuidada como que elas estão. Então, essa é um caso, né, bem extremo, mas a gente tem que colocar a data atrás do saquinho para a gente saber quando que esterilizou esse material. E aí, se você perceber que o dentista não utiliza muita moldeira, não vai ficar esterilizando sempre, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar atrás do saquinho e ficar olhando a agenda, né? Ah, amanhã ele tem moldagem. E aí, como a gente utiliza bastante moldeira até achar, né, o número correto, aí então a gente esteriliza e coloca a data. E aí, quando a gente percebe que não vai usar, a gente guarda lá e um pouco antes a gente esteriliza. Mas sempre, né, depois que usar no paciente, esterilizar normal e guardar com a data atrás do saquinho. As infecções, que é o processo, né, de invasão do micro-organismo no hospedeiro. Então, a infecção cruzada é um termo utilizado para referir-se à transferência de micro-organismos de uma pessoa ou de um objeto para outra pessoa, resultando necessariamente uma infecção. Então, olha só, o dentista ele tá sem o óculos de proteção, né? Um IPI importantíssimo, ele tá sem. E aí, ele fez um procedimento ali, na boca do paciente tem sangue. E ele foi usar a seringa tríplice e veio um jato de água e veio diretamente ali no olho dele com o sangue do paciente, né? Então entrou em contato ali com o globo ocular dele porque ele estava sem óculos. E olha lá, a máscara dele tá de forma incorreta, tá tampando sua boca, o nariz tá de fora. Se vocês repararem aqui, ó, paciente portador de hepatite C. Olha que perigo. No caso, né, do agente infeccioso transmitido de um paciente para outro, né, pelas mãos do dentista, né? Então, às vezes a gente utiliza um material e não esterilizou bem, não lavou bem e daí passou para outro paciente. Olha que perigo. Aqui no caso da foto, o dentista foi passar um instrumento para auxiliar e olha lá, perfurou os dedos, né? Então, muito cuidado nessa troca também de instrumental. Infecção direta é quando você tá lá lidando com as coisas e, infelizmente, acontece esse acidente. Então, precisa cuidar, né? Então, se lá na agulha, ela tem secreções orgânicas, né, do paciente. Ela tem saliva, ela tem sangue. Então, tem que ter todo cuidado. Equipamento de proteção, ou os famosos IPIs. Os IPIs, eles são quaisquer meios de dispositivos destinados a serem utilizados para uma pessoa, né, contra possíveis riscos ameaçadores, né, da saúde ou da segurança durante o exercício de uma determinada atividade.
Então, quais são os nossos EPIs odontológicos? O gorro, a máscara, o óculos de proteção, o avental ou jaleco, a luva, né, que vai ser autorizada pelo Inmetro, né, e o sapato. Eu sempre brinco com as meninas que a clínica odontológica não é o desfile da Fashion Week. Então, não se preocupem de irem assim, igual um astronauta para a clínica, tá? Depois vocês se arrumam, depois vocês passam maquiagem. Na clínica também, infelizmente, não é lugar de maquiagem, a gente não passa maquiagem porque adere tudo, né, na base, no pó ali, fica tudo aderido ao nosso aerosol. Por que dos EPIs, né? É uma pergunta feita, assim, com bastante frequência. Então, os EPIs, eles são fundamentais para proteger a saúde e integridade física do trabalhador e também da sua família, né? Lembrem-se que vocês vão voltar para casa. Algumas têm filhos, algumas têm pais idosos, né? Então, lembrem-se sempre do Covid que tá aí e muita gente, né? Muitos médicos não voltavam nem para casa. Então, olhem a gravidade, né? Prestem bastante atenção. Os IPIs são ferramentas, né, de trabalho que visam proteger a saúde do trabalhador, que no laboratório, farmácia, consultório, entra em contato, né, e manipula agentes infecciosos, substâncias químicas, irritantes e tóxicas, materiais perfluorocortantes e materiais submetidos a aquecimento ou resfriamento. Então, o uso de EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira, através de suas normas reguladoras. Então, é fundamental o uso correto do EPI, né, porque o uso indevido pode provocar acidentes e multas. Então, o jaleco ou avental, né, ele pode ser confeccionado em tecido resistente à penetração de líquidos, com comprimento abaixo do joelho e as mangas longas. O jaleco pode ser descartável ou não. Caso não seja, ele deve ser resistente, né, à descontaminação por autoclavação. O jaleco protege sua roupa e sua pele da contaminação e deve ser utilizado durante todo o tempo que estiver dentro da clínica. As luvas descartáveis, um dos equipamentos de proteção mais importantes, pois protege a parte do corpo de maior risco de exposição, as mãos. Lembre-se, ela vai estar sempre em contato com a mucosa ali do paciente. Então, para a manipulação de materiais, né, potencialmente infectantes, conhecidas luvas então de procedimento, que são de látex, borracha natural ou de material sintético, que é o vinil. Então, se você tem alergia a látex, tem esse de vinil, tá? Que são essas luvinhas aqui. Elas são um pouquinho mais duras, um pouquinho mais resistentes para entrar, porque elas vêm com menos talco dentro, tá? Para não causar irritabilidade. As luvas de borracha grossas, elas são mais para limpeza, né? Manipulação de resíduos ou de lavagem de material, procedimento de limpeza em geral. Essas luvas podem ser reutilizadas. Eu gosto bastante de deixar uma luva, por exemplo, essa laranja que está na foto, para lavar os materiais. E uma luva azul, para não confundir, para lavar, para limpar a cadeira, para limpar o equipamento de raio-x, né? Então, sempre para não utilizar a mesma luva, né? Essas são de resistência à temperatura. Às vezes, quando eu trabalho em universidades, em lugares maiores, que tem mais rotatividade de paciente, então tem autoclaves maiores, que são mais de chão mesmo, assim, a gente coloca tipo um carrinho dentro delas. Então, quando ela fica pronta, esse carrinho é de metal, ele tá muito, muito quente. Então, utiliza essas luvas. Mas em consultório, geralmente não utiliza essas luvas resistentes à temperatura, porque na autoclave, a de consultório, a gente abre ela, espera esfriar e depois retira. Atenção, não trabalhe sem luvas, escolha as suas luvas de acordo com os riscos da atividade que você vai executar e o tamanho adequado. Então, se você vai para procedimento, utilizar as luvas de procedimento. Se você vai para cirurgia, utilizar a luva de cirurgia. Você vai lavar o material instrumental, utilizar as luvas de borracha ali mais grossas. E se vai utilizar algo para altas temperaturas, pegar aquelas que são adequadas.
Não use nem carregue o seu jaleco para as áreas não contaminadas, como por exemplo as cantinas, os refeitórios, os bancos, bibliotecas e auditórios. Então, o jaleco ele não é a capinha do Superman, não é a capinha do Batman, e a gente não fica carregando por aí, porque ele é cheio de contaminação, né? A nossa caneta de alta rotação, ela tem aerosol e ela espalha esse aerosol a muitos metros longe de nós. Então, a gente que tá perto tá totalmente contaminado. Essas aqui são as luvas de cirurgia. Elas têm uma diferença porque elas vêm estéreis, tá? Então, elas vêm dentro de um saquinho plástico e aí dentro desse papel. E elas vêm dobradinhas assim e a gente precisa colocar elas em cima do campo cirúrgico, porque esse campo cirúrgico vai estar estéreo, né? E aí, quando a gente for colocar, ter o cuidado de sempre estar aqui em cima, ó, pra não perder a luva. E aí, quando a gente abre, ela tá dobradinha. E aí, a gente vai pegar com a mão que ainda não tá enluvada, nessa parte que tá dobrada, ó. Essa parte que tá dobrada. E aí, quando a mão estiver enluvada, coloca por dentro pra pegar. Vamos ver aqui, eu tenho uma foto. Essa foto, ó, pausem o vídeo e tirem um print. Olha lá, ela pega na parte dobrada e aí ela colocou e não vai ajeitar. E aí ela vem, luva outra e depois, ó, por dentro ela vai arrumar as luvas, ó. Por dentro ela arruma e aí ela belisca a parte de dentro e vai arrumando, vai calçando a luva. Então, peguem essa imagem aí. Aqui é a parte da gente remover as luvas. Então, agora que você tá com as mãos enluvadas, você não vai colocar no seu braço, ó, na parte que tá limpa. Você vai beliscar a luva e aí remover e descartar ela e lavar bem as mãos, tá? Então, os óculos de proteção, eles devem ser de material rígido e leve e devem cobrir completamente a área dos olhos, tá? Os óculos, eles são utilizados junto à máscara, que é descartável, e deve proteger o rosto, né? O restante do rosto. Os óculos de grau não substituem os óculos de proteção. E aí, algumas vezes me perguntam, mas eu não consigo usar os dois óculos. Então, você vai ter que ter dois óculos. Um óculos de grau para o consultório, só vai utilizar no consultório, e um óculos de grau para você utilizar fora do consultório. Uma outra opção para proteger o rosto é o protetor facial, ou as famosas face shields que a gente está vendo por aí, sendo bastante utilizadas. A máscara facial, ela deve ser escolhida de modo a permitir, né, a proteção adequada, portanto, usar apenas as máscaras de tripla proteção no consultório. Então, aquelas máscaras bem grossinhas mesmo. E olha lá, cobrindo o nariz, né, não tá lá, ó, pegando no olho dele, mas tá cobrindo nariz e boca. E aí, as funções e condições da máscara facial. Ela precisa promover conforto e boa adequação do seu rosto, não pode tocar os lábios, né, e as narinas, precisa ficar livre para você respirar, não pode irritar sua pele, porque daí é alergia, né, permitir a respiração normal, não embaçar o protetor ocular, então essa parte de ferro aqui a gente pode dobrar e encaixar bem certinho no nariz. Não pendurar no pescoço. Tinha uma professora minha da faculdade que brincava que máscara não é queixeira. Então, terminou de utilizar a máscara, tira ela, guarda ela, não fica com ela pendurada no pescoço. E descartá-la após o uso. Use sempre o óculos ou o protetor e máscara facial. Sempre, 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 sempre. É um EPI importantíssimo, tá? Olha aí o perigo, ó. Olha o tanto de gotas de sangue que tem no óculos dela, né? Então, é importantíssimo o IPI. Peço para vocês que usem, por favor, o IPI, tá? Nunca se esqueçam. Aqui ela colocou uma fita, olha, que é para não embaçar, né? Então, aqui, ó, tá o ferrinho, ela adaptou bem e passou uma fita ainda, fita que a gente utiliza mesmo para esterilizar a caixa cirúrgica. Ela pegou ela mesma, tá? E colocou ali. E olha o tanto de sangue que evitou, né, entrar em contato com a pele e com o globo ocular dela. A gente acha que não, mas sempre voa alguma coisa, tá? Então, muito cuidado e atenção.